Você já reparou que a maneira como aprendemos hoje é completamente diferente como aprendíamos no passado? Você já parou para pensar como será o aprendizado nos próximos dias, nos próximos anos, seja para nós ou para os nossos filhos? Se você quer entender como a inteligência artificial está impactando nesse processo, esse vídeo é para você. Olá pessoal, tudo bem? Se você está aqui nesse vídeo é porque esse tema me interessou. E eu quero contar para você, logo de cara, como esse título do vídeo foi definido. Eu estava em dúvida sobre qual título colocar e eu falei, já que eu vou falar de inteligência artificial, deixa eu rapidamente perguntar para ela a sugestão. Então eu fiz a seguinte pergunta para a inteligência artificial alguns minutos antes. Qual título você sugere do vídeo que vou gravar sobre a transformação da educação na inteligência artificial? Será que precisamos de professor como antigamente ou isso está mudando? A inteligência artificial me respondeu: a revolução da educação, como a inteligência artificial está mudando a forma como aprendemos. Então esse foi o primeiro título do vídeo. E o segundo, ela disse, ou você pode colocar como título Educação 4.0. Explorando como a inteligência artificial está transformando a sala de aula. Foi questão de minutos. Minutos, eu digo 1 a 2 minutos. E aí, para seguir, eu coloquei a informação. Pretendo falar sobre isso. Estou querendo organizar dessa forma. Você me sugere alguns tópicos sobre a revolução da educação? E adivinha, ela me sugeriu as várias informações. E aí você deve estar se perguntando, caramba, então o Carlos não estruturou esse conteúdo? Foi inteligência artificial? Talvez. Será que tem um ponto aqui no meu ouvido que através da informação que eu estou escutando, eu estou falando com você? Não, isso ainda não está acontecendo, não tem um chip na minha cabeça, mas tem uma facilidade. Como eu já domino esse tema, eu já entendo sobre isso, eu vivencio isso como educador, ficou mais fácil eu contar com o apoio da inteligência artificial, porque eu sei fazer as perguntas certas. Eu utilizo a inteligência artificial ao meu favor. Antes de eu falar com você sobre alguns tópicos que eu selecionei, em conjunto com a inteligência artificial, eu vou lhe perguntar, o jeito que você aprendeu antigamente é muito parecido com como os seus filhos aprendem hoje? Claro que não. Antigamente, aliás, vou lá nos tempos passados, você tinha os filósofos, você tinha aqueles indivíduos que dominavam o conteúdo. Esse conteúdo estava na mão deles e eles tinham o quê? Poder. O poder estava na mão de quem tinha mais informação. Tanto que você já deve ter ouvido falar que informação é poder. Se você tem informação, você pode enxergar, pode fazer muitas coisas. Mas vamos lá. O tempo foi passando, nós nos desenvolvemos como seres humanos. Eu, inclusive, aprendi muitas coisas na sala de aula, sentadinho numa cadeira, aonde o poder da informação estava, o poder do conhecimento estava na mão de um professor. Eu lembro a primeira vez que eu acessei a Barça, as enciclopédias que eu podia pesquisar, e eu descobria coisas que não era o que o professor estava me falando e eu achava aquilo incrível. Eu lembro que eu peguei o Guinness dos recordes, via coisas que estavam acontecendo no mundo. Eu lembro que eu peguei o mapa do mundo. Isso para mim era uma descoberta. As crianças de hoje, elas não precisam mais do professor para descobrir isso. Elas conseguem, na palma da mão, fazer perguntas. Antigamente era para o Google, ele te enviava informações, você tinha que fazer a curadoria, saber que tipo de informação ali é mais adequada e pesquisar. Hoje você tem a inteligência artificial que vai além disso. Ela consegue concatenar essas informações e facilitar isso para você. Agora, olha só. Se isso está acontecendo, o poder deixou de estar na mão de determinadas pessoas e ele descentralizou. O conhecimento foi democratizado. Isso faz com que a possibilidade de você aprender e se desenvolver se torne cada vez mais barata, cada vez mais acessível. Isso tem revolucionado a educação. E muitos professores ainda não estão preparados para isso. Por quê? Porque o jeito de você ensinar não está relacionado apenas ao que o professor, um treinador, um educador vai fazer. Está relacionado a como as pessoas vão aprender. E aí você precisa, se você é um educador, se você é um líder,
mudar a mentalidade e olhar do ponto de vista de como as pessoas aprendem. Os educadores passam a ter que dominar a tecnologia, passam a ter que utilizar a inteligência artificial ao seu favor. Então, alguns tópicos que eu coloquei aqui para você entender como isso está transformando a educação. Com a inteligência artificial, você consegue personalizar a abordagem. Ela consegue fazer com que, através de uma inteligência de dados, cada indivíduo tenha a sua trilha de aprendizagem dentro das suas expectativas e dentro dos seus desafios. Ou seja, se a gente não vai apenas aprender conhecimento, dominar algumas coisas e ter acesso à informação, a gente vai precisar criar, para que as pessoas aprendam, ambientes onde elas possam se relacionar, lidar com desafios, resolver problemas da humanidade. Então os educadores passam a ter que ter uma atuação muito mais conectada com as transformações que o mundo está passando. E aí a gente volta às nossas origens, que é o que a inteligência artificial não vai conseguir resolver, que é como que a gente investe em autoconhecimento, como que a gente se desenvolve em questões emocionais. Isso a inteligência artificial não vai resolver. Mas tudo que tem a ver com conhecimento disponível, isso já pode ser feito pela inteligência artificial. Então, qualquer pessoa, se está com dúvida de alguma coisa, ela pode perguntar para a inteligência artificial e ter respostas. É claro que a inteligência artificial está evoluindo e está evoluindo exponencialmente. Olha só, outra coisa que é interessante. A inteligência artificial, ela possibilita com que a gente trabalhe análise de dados e feedback imediato sobre o desempenho de um determinado aluno, sem necessariamente ter um professor ali raciocinando. Se a gente tem alguns parâmetros pré-definidos, a gente tem um robô que já aprendeu através do machine learning, ele pode ajudar um indivíduo a aprender dentro da sua jornada. Quer ver uma outra coisa? Coisa básica. Tem professor que ainda corrige prova. Você tá maluco? Professor corrigindo prova? Você consegue automatizar uma série de formas de você medir o nível de conhecimento, o nível de aplicabilidade de um indivíduo, seja ele uma criança, seja ele um adulto. E muitas outras coisas estão acontecendo. E aí você vai falar assim, puxa, então as pessoas não vão precisar mais raciocinar? Vai ter muita gente que vai querer usar apenas a informação da inteligência artificial e não vai exercitar o desenvolvimento do raciocínio. O que vai acontecer? Essas pessoas provavelmente vão ter muita dificuldade de lidar com esse mundo tão complexo. Mas aquelas pessoas que tiverem a mentalidade de crescimento, a mentalidade de aprendizado e tiverem a capacidade de dominar ao seu favor o uso da inteligência artificial, com certeza vão ter muito mais resultados. Por quê? Porque tudo aquilo que pode ser automatizado, tudo aquilo que é muito transacional, pode ser facilmente substituído pela máquina. Não é assim que aconteceu nos processos produtivos? Tudo aquilo que era repetitivo, que dependia de mão de obra física, hoje você tem um robô atuando. Pensa em conexão de informação para gerar conhecimento, tem algumas coisas que são básicas. Essas coisas básicas, a gente consegue rapidamente perguntar para uma inteligência artificial e resolver. Ou seja, eu estou falando de perguntar porque eu estou dando poder para você. Claro que a inteligência artificial é usada de diversas formas, na área da saúde, na área, né, do transporte, e em vários segmentos. Mas na educação, que envolve conexão de informação para gerar desenvolvimento, você já começa a ter a inteligência artificial fazendo isso. E aquela pessoa que fica dona e presa no seu próprio conteúdo, achando que o que ela aprendeu no passado vai garantir a evolução do futuro, apenas isso, provavelmente ela vai ter muita dificuldade. E você, está preparado? Como é que você lida com esse processo dentro da sua organização? Como é que você lida com os seus filhos, caso você seja pai ou seja mãe, no processo de educação e desenvolvimento? Isso me deixa extremamente provocado. Por quê? Porque eu sou pai de 2 meninas, uma de 5, hoje no dia que eu estou gravando o vídeo, e outra de 1, e elas estão no processo de desenvolvimento. Estão ali, né, na primeira infância. E aí o que acontece? Eu estou aqui me questionando como que eu posso criar melhor condição, melhor ambiente para que minha filha aprenda. Aí eu vou visitar uma escola que ainda tem um jeito tradicional, que está preparando a criança para passar no vestibular.
Ok, eu sei que existe esse movimento, é interessante você poder estudar numa faculdade, né, dependendo da carreira que você vai seguir, que te traga informações que são fundamentais para formar, por exemplo, um médico, por exemplo, um advogado. Mas será que é isso que realmente eu vou precisar desenvolver ou contribuir com o desenvolvimento dos meus filhos? Vai muito além. Eu preciso fazer com que meu filho aprenda a aprender, com que as minhas filhas aprendam a se relacionar, aprendam a lidar com esse mundo complexo, aprendam a lidar com as suas próprias emoções. E isso quebra um padrão e quebra um paradigma que muitas escolas ainda estão presas, que é o estilo de ensinar do passado. Eu, como especialista em educação e educação corporativa, teve muitos momentos em que eu chegava num treinamento, eu levava informação, levava conhecimento que ninguém tinha acesso. Hoje, quando eu vou aplicar um programa de treinamento e desenvolvimento, o nosso time vai fazer isso, tem pessoas que, à medida que eu começo a falar, ela não tinha informação, ela rapidamente pesquisa e pode ser que ela encontre informação mais atual do que eu estou levando. E aí, como que você lida com isso? Você começa a ter que mudar a mentalidade de criar diversos mecanismos para criar uma cultura de aprendizagem. E essa cultura de aprendizagem não é só na escola, não é só na faculdade. Ela acontece ao longo da vida, em todos os momentos. No ambiente corporativo, o principal aprendizado não é em sala de aula, é quando eu estou observando alguém, quando eu estou realizando uma reunião, quando eu estou lidando com um problema, com um desafio, que é o conceito de LIFO, que significa Learning in the Flow of Work, que é o aprendizado on the job, que acontece a todo tempo. Se você ainda não pesquisou sobre isso, se você ainda não se permitiu acessar a inteligência artificial conscientemente, porque provavelmente a inteligência artificial já está te influenciando nas redes sociais. Pode reparar, se você pesquisa sobre uma coisa, ou você fala alguma coisa, parece que o seu celular te escuta e começa a aparecer várias informações conectadas com aquilo que você falou. Da onde que vem isso? Da inteligência artificial. E aí muita gente deve estar extremamente preocupada e tá, poxa, agora eu vou perder meu emprego, caramba, o que eu vou fazer? E tudo mais. Por quê? Porque são pessoas que estão preocupadas em garantir o status quo, não em evoluir. Eu sei que pode ser muito difícil para várias profissões, concordo que muita gente vai ficar desempregada, e claro, isso é um problema da humanidade, da sociedade, que a gente vai precisar realocar, desenvolver, criar meios de fazer com que pessoas que não têm esse nível de consciência possam ter. E eu convido a você, no ambiente que você está inserido, a participar dessa revolução da educação, através da inteligência artificial, através de diversas formas que a gente tem hoje para aprender. Desejo que você realmente possa usar a inteligência artificial ao seu favor e humanizar coisas que a inteligência artificial não consegue. Por isso, as relações, sentar ao redor de uma fogueira para se conectar com as pessoas, que é o que as tribos faziam antigamente, é o que vai fazer a gente viver com emoção, a gente viver com propósito e viver em comunidade. Somos seres gregários que dependemos uns dos outros. Um grande abraço e até o próximo vídeo.